Olá, meu nome é Juarez Cunha, eu sou pediatra e sou presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. E vamos falar sobre vacinas, não só de vacinas Covid, mas sobre vacinas e vacinação. Então, primeiro eu gostaria de lembrar para vocês o valor das vacinas. Esse valor é inquestionável. As vacinas são consideradas a principal estratégia de saúde pública que nós temos, oferecendo tanto prevenção como promoção à saúde. É calculado que, através da vacinação, sejam evitadas mais de 3 milhões de mortes anualmente no mundo. No Brasil, com o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é um programa de sucesso, que já tem quase 50 anos, erradicamos a varíola, eliminamos várias doenças como rubéola, tétano, e controlamos várias outras doenças como coqueluche, difteria, sarampo foi uma doença que foi eliminada em 2016, mas infelizmente pelas baixas coberturas vacinais, essa doença retornou. E a gente vai também falar sobre isso, porque as coberturas vacinais são fundamentais para que a gente tenha não só uma proteção individual da pessoa, que a vacina proteja individualmente, mas esse é um dos grandes objetivos que nós temos com a vacinação, é a proteção coletiva. Então, se vacinar, tu está te protegendo e está protegendo a coletividade. O que tem nos preocupado nos últimos tempos são as baixas coberturas vacinais, e essas baixas coberturas vacinais são relacionadas com um termo que a Organização Mundial da Saúde chama de hesitação, que a hesitação é definida como tu ter uma vacina recomendada, ter a vacina disponível e mesmo assim ela não é aplicada ou aplicada com atraso. Isso tem levado às baixas coberturas vacinais e nós temos vários determinantes das quedas das baixas coberturas vacinais e da hesitação. São chamados 3 Cs, que são a confiança, a complacência e a conveniência. Vou falar um pouquinho só de cada um deles para vocês entenderem o significado. Confiança é confiar no produto, na vacina, não só na sua eficácia, na sua segurança, mas tu tem que confiar em toda a rede, desde os governantes, as instituições e profissionais de saúde e a própria vacina. Complacência, também muitos especialistas colocam que seja um dos principais motivos das baixas coberturas vacinais, é a falsa sensação de segurança de que doenças que as pessoas não veem mais, não conhecem, não precisam se vacinar. Um exemplo é o sarampo, né, que a gente teve um retorno, né, a grande maioria dos pais jovens não conhece, nem teve sarampo, porque foram vacinados. E outro exemplo é a poliomielite, o último caso no Brasil, 1989. Então, as pessoas com 30 anos ou menos nunca viram o caso ou só viram pessoas sequeladas de polio. E a polio continua acontecendo no mundo e ela pode retornar assim como o sarampo retornou. E, por fim, a conveniência é assim, se o horário do posto de saúde é compatível com o horário que as pessoas podem procurar o posto de saúde, se a estrutura física é adequada, se o recurso humano está capacitado para explicar de uma forma inteligível, que as pessoas possam entender o significado da vacina, qual é a doença que ela protege, quais as reações que podem ser causadas por ela. Então, só coloquei aqui alguns exemplos desses determinantes que são chamados 3 Cs. Falamos sobre a importância das vacinas, a importância da vacinação. Importante também lembrar que as vacinas estão presentes em toda a vida, na infância, no adolescente, no adulto, no idoso. Vamos falar agora um pouco sobre vacinas Covid, né? Então, a doutora Isabela Balalé, que é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, vai falar um pouco sobre a vacinação contra a Covid e tirar algumas dúvidas que recebemos sobre o assunto. Isabela, está contigo. Olá, eu sou Isabela Balalé, sou pediatra, sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre as vacinas Covid, vacinas tão desejadas e tão importantes para todos. Vamos começar com algumas dúvidas bem práticas. Primeiro, eu posso começar com uma vacina, né? Já que a gente tem 2 vacinas hoje sendo aplicadas no país, eu posso começar com uma marca e continuar com outra? Não, isso não é desejável, isso pode atrapalhar a sua proteção. Então, assim, comece com uma e acabe fazendo a segunda dose com essa mesma marca.
E sempre tem que ter segunda dose? Sim, você só vai ficar protegido de verdade se tomar as 2 doses. A primeira dose dá alguma proteção, mas não é o suficiente. Então, faz a primeira e faz a segunda. O intervalo entre essas doses é diferente para uma vacina e para outra. Para a vacina Coronavac, que é essa do Butantan, são 2 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda. Para a vacina da AstraZeneca, né, com o Biomanguinhos, com a Fiocruz, são 4 semanas entre a primeira e a segunda dose. E se atrasar? Bom, claro que não é bom atrasar. Se você atrasar, você fica aí mais tempo sem ter a proteção que a gente quer, que só 2 doses vão dar. Mas se isso acontecer, você não vai ter que tomar a primeira dose de novo, você simplesmente vai tomar a segunda. E tem outra coisa que é importante, você só fica protegido de verdade pelo menos 2 a 3 semanas depois da segunda dose. E mais outra coisa, quem toma vacina fica protegido de quadros graves, de ter que ser hospitalizado, de morrer da Covid, mas pode transmitir. Então, mesmo quem foi vacinado precisa continuar usando a máscara e mantendo aquele distanciamento que a gente não gosta, mas que até já acostumamos. É isso. Uma outra situação que também está botando uma pulga atrás da orelha de todo mundo é a questão dos vírus variantes, né? Dessas novas variantes dos vírus. Será que as vacinas vão proteger dessas variantes? Até agora, as evidências mostram que provavelmente sim, mas a gente tem que se cuidar muito, usando máscaras e mantendo o distanciamento social, para que essas variantes não circulem a ponto de virarem os principais vírus circulantes entre nós. É isso aí, não deixe de tomar sua vacina. Tem uma coisa que preocupa muito todo mundo, né? Será que eu vou realmente ficar protegido se tomar a vacina? Será que eu posso adoecer mesmo tendo sido vacinado? Então, para responder isso, é importante entender o que é eficácia. Eficácia da Coronavac é de 50,4%. Isso é, diminui o meu risco de adoecer em pelo menos a metade. O bom da Coronavac é que ela tem essa eficácia para você pegar o vírus ou adoecer, mesmo que de forma leve, mas ela tem uma expectativa de eficácia de 100% para forma grave, para hospitalização e para óbito. Então, é um ganho muito grande. A chance de você tomar 2 doses de Coronavac, ser hospitalizado ou morrer da Covid-19, tende a 0. Em relação à vacina AstraZeneca, essa que vai ser produzida agora pela Fiocruz aqui no Brasil, a eficácia para não adoecer de maneira nenhuma, desde um quadro leve até uma doença mais grave, é de 72%. Agora, para hospitalização, forma grave e óbitos, ela também tende a ser 100%. Isso é, a chance de estar vacinado e ter um quadro grave nunca é 0, nada é 100%, mas é muito, muito baixa. Então, pessoas jovens e principalmente aquelas com mais de 60 precisam tomar a vacina. A vacina é eficaz e é segura para os maiores de 60, inclusive os maiores de 80 e os maiores de 90. Diferente de outras vacinas, que a gente sabe, às vezes é um pouco menos eficaz em quem tem mais de 60, as vacinas Covid prometem muito, porque a capacidade de produzir anticorpo, que é o que te protege, é a mesma entre jovens e maiores de 60 anos. Então, não deixe essa oportunidade passar. Tome a vacina, seja ela qual for, aquela que estiver disponível. Vamos abordar um pouquinho sobre os procedimentos de vacinação, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Então, as pessoas perguntam, posso ter a vida normal, atividade física, alimentação, posso tomar um copo de vinho? Com certeza, essas regras são as mesmas que a gente utiliza para qualquer outra vacina. Muitos também perguntam se a vacina é obrigatória, né? A vacina é obrigatória no Brasil para crianças e adolescentes. Nós não gostamos de tratar de forma a utilizar isso como uma ferramenta de obrigar as pessoas,
porque o que a gente acha que o melhor é convencer as pessoas que aquilo é a melhor forma de proteção, tanto para si como para os outros, né? Então, quando a gente indica uma vacina para um grupo, que depois a gente vai ver os grupos prioritários, a gente está pensando na proteção não só daquela pessoa, como dos outros. Então, se é uma vacina que pode proteger a pessoa e a coletividade, é um egoísmo muito grande as pessoas não se vacinarem, porque se ela não se vacinar, ela pode estar prejudicando não só ela, como toda a população, né? Em relação a como que funciona, cada cidade está funcionando de uma forma diferente, até porque a gente está no momento em que temos poucas vacinas, né, ainda, então o plano do Ministério da Saúde é ir avançando de acordo com a chegada de maior quantidade de vacinas. E cada município está organizando, cada estado está organizando da sua forma. Então, veja no seu município qual é a estratégia, quais os grupos que estão sendo vacinados nesse momento, né? E isso é outra coisa também bem importante, porque as pessoas perguntam, né? Mas se eu não posso ir no posto, meu familiar é acamado, ou eu tenho uma dificuldade de caminhar, de mobilidade, muitas cidades, muitos municípios fazem a vacinação no domicílio, né? E muitos também têm feito um drive-thru, que muitos já viram, se utilizou muito na vacina da gripe e também está sendo utilizada agora na vacina Covid. A outra coisa importante, lembrar que todas as pessoas que são vacinadas serão registradas nos sistemas do Ministério e elas vão receber, sim, um cartão com a vacina que ela fez, com os dados daquela vacina, inclusive com a data para a próxima dose. Acho que são dicas importantes para a gente passar para todo mundo. Uma outra situação que tem levado também a muita dúvida e muita controvérsia é quem deve ser vacinado, em especial prioritariamente, né? Então, é importante a gente comentar que a decisão do Programa Nacional de Imunizações em colocar grupos prioritários, ela é baseada em evidências. E quais são essas evidências? Os idosos são pessoas que, com todo esse ano de Covid, a gente sabe que tem mais risco de adoecimento e mais risco de morte pela Covid. Por isso que eles fazem parte do grupo prioritário. Claro que a prioridade do grupo por idade é acima de 60 e a gente está evoluindo de acordo com o quantitativo que chega de vacina a gente vai ter que começar com grupos com mais idade, depois ir diminuindo, mas todos acima de 60 vão ser vacinados. Qual é o outro grupo prioritário? Profissionais da saúde. Por quê? Os profissionais da saúde têm 5 a 6 vezes mais chance de se contaminar com Covid, porque eles estão na linha de frente, eles estão no dia a dia tratando de pessoas com Covid, e eles têm mais chance, mais possibilidade de se infectarem. E dependendo, inclusive, da idade, se forem idosos, também tem mais risco de ter a forma moderada e mesmo a forma grave, né? Dentro desses outros grupos, são vários outros. Daí, o que a gente tem depois? Os grupos das pessoas com comorbidade. O que significa comorbidade? São pessoas que têm outras doenças, né? Então, por exemplo, um diabético. A pessoa com diabetes, ela pode ter qualquer idade. Então, vamos dizer, uma pessoa com 40 anos com diabetes, ela vai entrar nesse grupo das pessoas com comorbidades. Teremos vários outros, mesmo no primeiro grupo nós tivemos a situação dos indígenas, dos quilombolas, e assim por diante nós temos todo um planejamento para vacinar quase 80 milhões de pessoas com grupos que são prioritários, ou por sua função essencial, como segurança, motoristas, os professores, que vai ser muito importante também a gente vacinar. Então, esses grupos todos estão contemplados nesses 80 milhões de pessoas que vão ser vacinadas. Mas o plano do Ministério é, depois de atingir esses grupos prioritários, ampliar para toda a população. Lembrando que a população é acima de 18 anos, a partir de 18 anos, porque as vacinas foram estudadas nessa faixa etária. Então, a população acima de 18 anos, o Ministério da Saúde tem plano de vacinar toda essa população. Como nós temos várias outras vacinas que são recomendadas, né, para as pessoas em todas as faixas etárias, como eu coloquei, nós temos que lembrar, e até porque nós temos uma campanha de gripe que vai vir para frente,
e os idosos fazem parte do grupo prioritário da campanha da gripe. Então, nós temos a vacina Covid, que eles são prioritários, e temos a vacina da gripe, campanha da gripe, que também são prioritários. Nós precisamos ter um intervalo de 14 dias entre essas vacinas, entre vacina Covid e qualquer outra vacina, tanto antes quanto depois. Então, é importante vocês se planejarem aí quando tiver a primeira dose, saber direitinho dos 14 dias que precisa ter de intervalo, principalmente porque também ainda tem a segunda dose da vacina Covid. A gripe vai ser uma dose. E lembrar que também as outras vacinas, qualquer outra vacina que seja aplicada e que a gente tem para idosos, por exemplo, hepatite B, que está disponível na nossa rede para os idosos, tétano e difteria, as vacinas pneumocócicas, que podem ser também aplicadas nos idosos, tudo isso precisa ter 14 dias de intervalo. Tá? A grande maioria das doenças, né, que as pessoas têm, elas não são impedimento, então essas comorbidades não são impedimento de se vacinar, pelo contrário, elas justificam mais ainda. Então, diabético, hipertenso, outras cardiopatias, outras doenças crônicas, todas elas são motivo para levar a um risco maior da doença, então são incluídos como grupos prioritários. Alergia. Um histórico de alergia grave é importante sempre ser relatado para a equipe de saúde, porque uma alergia grave a gente sempre tem que ter cuidado para qualquer vacina ou para qualquer produto, qualquer medicamento, né? Então, não existe até o momento um relato de alergia grave a essas vacinas que a gente está utilizando no Brasil. Mas, de qualquer forma, a orientação é que vocês coloquem isso para o profissional que estiver vacinando vocês. Muitas pessoas têm perguntado quem não pode fazer a vacina, quais são os impedimentos à vacinação. Então, a primeira coisa importante a gente lembrar que as vacinas são licenciadas de 18 anos em diante, sem limite de idade, né? Então, as pessoas idosas, independente da idade, elas fazem parte do grupo prioritário e devem se vacinar. Tá? A outra coisa importante, que é uma regra geral para todas as vacinas, é que se evita fazer vacina em qualquer pessoa que esteja com algum quadro agudo, né? Então, se a pessoa está com febre, não se faz nem vacina Covid, nem qualquer outra vacina, né? Então, isso é uma regra também que deve ser seguida para qualquer vacina, não só para vacinas Covid, né? Quando que é importante definir com o seu médico a avaliação de risco-benefício, né? Então, os estudos, eles acabaram sendo limitados em algumas situações. Uma das situações é a gravidez, né? Então, sei que a gente está falando mais para idosos, mas é importante que muitas vezes vocês vão ter gestantes na família, né? Então, a gestação tem que ser avaliado o risco-benefício, porque não foram feitos estudos nas gestantes. E o que significa avaliar o risco-benefício? Avaliar o risco que a pessoa tenha com a doença e o benefício que a vacina pode trazer. Então, por exemplo, uma gestante que seja profissional de saúde na linha de frente de Covid, eu tenho certeza que o benefício é muito maior do que o risco que ela tem, que ela sofre com relação à doença, e essa vacina, ainda mais por ser uma vacina com características de ser uma vacina inativada, teoricamente o risco é muito pequeno para gestantes. Outras situações que nós também temos pouca experiência são aquelas pessoas que sejam transplantadas, né? Então, transplante de órgão sólido, transplante de célula hematopoética, né? E pessoas que sejam muito alteradas a imunidade, que a gente chama de imunodepressão, né? As pessoas podem ser imunodeprimidas ou por doença ou por medicamento, né? E, em geral, por medicamentos, são as pessoas, por exemplo, com câncer, que fazendo radioterapia, quimioterapia, levam a imunodepressão. E temos doenças também que levam a imunodepressão, como o HIV. Outras situações, uso crônico de corticoide em altas doses. Então, essas pessoas, nós sempre sugerimos que sejam discutidas essa situação de risco-benefício com os seus médicos. Risco da doença, risco da vacina e benefício da vacina. Isso tem que ser sempre avaliado.
Um assunto que também é muito importante é sobre a informação. Hoje, além da pandemia da Covid, a gente tem uma coisa que chamam de infodemia, quer dizer, uma epidemia, uma pandemia de informação. É muita informação ao mesmo tempo, o que deixa a gente confuso. Informações corretas e informações falsas. Já ouviram falar na fake news, né? A palavra inglesa que a gente usa aqui de rotina já no Brasil. Essas informações falsas, na grande maioria das vezes, ela vem de grupos que têm algum interesse em gerar a desconfiança, a insegurança nas pessoas, de brincadeira ou não, mas que impacta e deixa você na dúvida. Então, fica a dica. As 2 vacinas que a gente tem aqui no país são seguras e são eficazes para adultos e maiores de 60 anos também, inclusive aqueles com mais de 80 anos de idade. Eu já vacinei a minha mãe já está vacinada aos 83 anos de idade, eu estou muito feliz com isso. Então, quando você receber uma informação de que a vacina causa câncer, não tem como a vacina causa câncer. A vacina modifica o seu DNA. Saiba que um vírus, sei lá, qualquer vírus da gripe, qualquer vírus que você pegue, ele é um DNA. Então, não é novidade que as nossas células recebem DNA de né, de um vírus ou etc. E isso não faz com que a gente vire nada, não modifica o nosso código genético. Vamos continuar exatamente como estamos aqui. Por isso, quando você receber uma informação duvidosa, que você está achando muito assim, né? Procura uma fonte segura. E aí eu deixo a dica aqui. O site da Sociedade Brasileira de Imunizações, feito para você, que não é médico, não é enfermeiro, enfim, que tem dúvidas, é o familia.isbin.org.br. Lá você vai encontrar os principais mitos que circulam entre nós, com as explicações, e também um pergunta e resposta, respondendo pelo menos são mais de 30 perguntas comuns respondidas ali. E se você tiver mais alguma pergunta, entra lá no Fale Conosco e manda a sua pergunta. Mas uma coisa, não deixe de se vacinar, ok? Tem uma pergunta que não quer calar. Se eu tomei a vacina, estou protegido? Quando é que eu fico protegido? É para o resto da vida? Vou ter que tomar vacina todo ano, como é para a gripe? Então, algumas respostas a gente tem, outras ainda não. Se você vai ter que tomar todo ano, se reforços vão ser necessários, essa resposta a gente ainda não teve tempo de saber. O que quer dizer isso? As vacinas foram licenciadas, né, estão aí seguras, eficazes e sendo aplicadas, e a gente conhece a capacidade dela de proteger por um tempo que foi o tempo da pesquisa, que não é um tempo muito grande. Agora, essas pessoas vão continuar sendo acompanhadas, e aí os pesquisadores vão dizer, olha, essa vacina conseguiu proteger por 1 ano, por 2 anos, pelo resto da vida, vai demorar mais tempo. Então, a gente ainda não tem a resposta. E se tiver novas e novas variantes, será que eu vou estar protegido? A cada variante, uma resposta. Então, para as variantes que a gente tem hoje, a gente percebe que há, sim, uma proteção para essas variantes que estão aqui no Brasil. Mas a gente precisa de mais tempo para ter essa resposta. E quando é que eu fico protegido? Primeiro, lembrar, precisa tomar 2 doses. Antes de tomar 2 doses, você não fica adequadamente protegido. Então, depois, 2 a 3 semanas depois da segunda dose, é quando a gente considera que você já está protegido de acordo com a eficácia dessa vacina. Outra coisa importante é lembrar que as pessoas vacinadas, elas não vão adoecer, ou pelo menos não vão ter quadros graves, nem vão morrer da Covid, o que já é um grande ganho. Mas elas podem pegar o vírus, não adoecer, mas transmitir para outra pessoa. Por isso que, enquanto a gente não tiver boa parte, ou mais da metade da população vacinada, o uso de máscaras e o distanciamento, né, entre uma pessoa e outra precisa continuar. 2021 vai ser um ano bem melhor do que 2020, mas a gente ainda vai ter
que aguentar essa coisa do distanciamento e do uso da máscara. E, assim, não é época de fazer festa, não é época de reunir amigos, é uma época ainda de preocupação, como a luz, que é o resultado da vacinação o mais rápido que a gente conseguir. Bem, pessoal, eu queria agradecer esse convite que o SESC nos fez na parceria, né, SESC-SBIM, para a gente levar informação para os idosos. Não é só para os idosos, né? Essas informações que a gente colocou aqui são informações que vocês podem e devem compartilhar com os seus familiares e com os amigos. E o recado importante, né? Vamos nos vacinar, a vacina está aí, se não chegou, está chegando, mas é importante que todo mundo se vacine. Enquanto isso, vamos nos proteger utilizando máscara, lavagem de mãos, distanciamento social e evitar aglomerações. Um grande abraço para todos.